Fala pessoal, estamos aqui no segundo episódio da temporada 3 aqui com o T7 do Brasil Inside. E hoje estou aqui com o Arthur. E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o Geia. Opa, beleza? Estou aqui com um convidado de honra, Arthur Varejão. Tudo bom? Pensei que você ia falar Arthur também. Também. Estamos com dois Arthurs aqui. Então, ó, você se referencia as perguntas, os elogios e as ofensas diretamente ao Arthur que você queira falar. Claramente não serei eu. Aqui eu me referiria a você, o Arthur com H e o Arthur sem H. Beleza. Arthur sem H. Enfim, a gente vai falar aqui com o Arthur sem H, ou o Arthur Varejão, a gente vai falar sobre profissões. Eu deixo esse tópico com o Gé, que preparou a pauta pra gente. Beleza? Bom, primeiro eu vou falar um pouco da ideia desse quadro que eu tive, que a ideia que basicamente é o seguinte. No momento ali da adolescência, enfim, no começo da fase adulta, você tem muita dúvida sobre o que você vai escolher, a faculdade que você quer, e fazer essa pesquisa às vezes é difícil. Então a gente veio com esse quadro para facilitar a sua vida, para você ver uma área do conhecimento, uma área de trabalho com uma pessoa que trabalha naquilo, para você saber como é o mercado de trabalho, como é o trabalho em si, esse tipo de coisa. Basicamente, essa é a ideia do quadro. Bom, antes da gente prosseguir, então, eu vou deixar o Arthur falar nossos ilustríssimos patrocinadores. Vamos lá, pessoal, agradecer aí os nossos patrocinadores que possibilitam a gente estar aqui fazendo esse programa. A Endovita e a Vita Turismo. A Endovita, que é aquela clínica que vai te proporcionar uma saúde bucal adequada, com excelente tratamento, com excelentes profissionais. E a Vita Turismo, que vai promover para você aquela viagem em família, em grupo, com amigos, muito gostosa, com um bom preço para vários destinos, vários lugares. Então você pode procurar nos nossos Instagrams, na descrição desse vídeo e no GC, que vai aparecer vários momentos desse episódio, o número de telefone e o @ do Instagram das empresas para você ir atrás e fazer a sua viagem e cuidar da sua saúde bucal. Certo? Então. Calma aí. E além disso, se você tem uma marca ou negócio, apoia nosso projeto, gostou do nosso projeto, entre em contato com a gente. Podcast Brasil Inside. podcastbrasileinside@gmail.com, vai estar na descrição também, vai estar aparecendo no GC para vocês estarem acompanhando. Beleza? Qualquer coisa chama. @gmail. Ah, Pode falar com mais calma. é que eu não lembrava o nome, eu confesso. O Gé, desde o episódio passado, ele não lembra o e-mail. Eu lembrava o e-mail também. Não fui eu que criei, né? Mas, Não... Fé, isso! Vamos tentar ser... Não, mas a gente não vai ser Agressivo. dropado do YouTube, porque o YouTube deixa falar. Mas a gente tem pessoas da idade de vocês aí assistindo com filhos. Ficar falando desse tipo de palavra sim. não é de bom tom. Não é de bom tom. É de baixo calão. É de baixo calão, exatamente. Enfim, usando da nossa formalidade, enfim, se apresente, Arthur Varejão. Bom, eu sou o Arthur Varejão, tenho 39 anos, vou fazer 40 esse ano. 5. Eu me acho ainda uma criança, me sinto jovem que nunca. Tá com vocês assim? Mas tá Muito treinando legal. piada já de tiozão de churrasco. Hoje ainda vou deixar uma, espero Boa. não provoque. Não provoque, pode ser que chegue. Piada tem um momento. pro Arthur com H, que ele vai cair certinho. Exatamente. Aí Nossa, teve uma que eu caí que nem Deus. eu vou fazer 40 anos, eu sou casado, tenho um filho de 7 anos. Assim, passa muito rápido. Eu lembro quando eu tinha a idade de vocês aí, 17 anos, estava nessa dúvida. Com 17 anos eu entrei no cursinho, fiz 18 anos estava fazendo cursinho, com 19 anos eu entrei na faculdade. Eu, quando tinha 17 anos, eu pensava em estudar esporte. Sempre fiz esporte, mas sempre fui ruim em tudo. Eu queria estudar esporte. Era o amante, é isso. Amante do esporte, ficcionado até hoje. Vivo assistindo esporte. As coisas que eu mais sigo. Ver o Taubaté, tinha um sonho de ver o Taubaté na primeira divisão quando eu tinha 17 anos e sigo tendo esse sonho aos 40. É algo que... O tempo passou, a gente já mudou, hein? A gente tem Então, assim, esperança. vocês também, espero que aqui num podcast, quando vocês estiverem com 40 anos... Eu espero que Você- tenha visto muito Tem uma plano situação aí. melhor, pelo menos, né? Pelo menos eu nunca vi meu São Paulo na segunda divisão, né? Então isso, né? Ô Arthur, você não pode ser o mesmo, né? Posso falar. Aí, mas eu estudei, no fim, engenharia da computação. Tem umas duas coisas assim. Em casa, todos os homens, inclusive meu pai, a gente tem 4 filhos. Meu pai, ele estudou engenharia, meu irmão mais velho estudou engenharia, eu estudei engenharia, e meu irmão mais novo estudou engenharia. E era algo assim que você fosse fazer o que fosse, você tinha que ser engenheiro. Homens da família do meu pai, a maioria engenheiro. E aí eu fui fazer engenharia da computação.
eu sempre tive habilidade com computador, esse tipo de coisa. E desde novo, na época, quando era mais jovem até do que vocês, veio a época que os computadores de torre, o 486, 586, Pentium, Celeron, AMD, eram os computadores da época e a gente montava eles. Gostava muito de montar, então comprava um monte de manual, começava a montar, comprava peça no Paraguai e montava computador. Então Caramba. aquilo eu comecei até a trabalhar com isso. Eu comecei a me empolgar, falei, pô, isso aqui que eu tenho que estudar. Eu não gostava muito de estudar, então a engenharia foi meio difícil para mim, demorou uns 7 Imagino. anos para me formar. Imagino. Muito pesado, né? E ainda mais de computação. É mais pesado ainda? É muito pesado. Vou falar para você que eu fiz na PUC Campinas, mas assim, Legal. todos os amigos meus que eu conheço que estudaram engenharia de computação, poucos terminaram em 5 anos. Engenharia tem uma coisa que os 2 primeiros anos, ele tem aquele ciclo básico, né? Você estuda cálculo, álgebra, Básico. mecânica, física, eletricidade. Nossa. Quem escolheu engenharia já escolheu o caminho mais difícil, então, pelo jeito. Não, e acontecia muito, a pessoa escolhia engenharia, a sala começava com 2 salas de 60 pessoas. E eu falava, porra, gente pra caramba, quando eu estudava na escola era 30, 40, eu já achava muito. Mas no primeiro ano, metade daquela galera que começou engenharia de computação passava pro curso ou de ciência da computação ou análise de Desenvolvimento de sistemas. análise e desenvolvimento de sistemas. A questão, a diferença aí, tá que a engenharia de computação, você só vai começar no primeiro e segundo ano, a gente só teve aula de algoritmo. A gente não teve aula nenhuma de programação. Porque, assim, qualquer engenharia, ela tem um ciclo básico. E a pessoa, ela vai com a tendência de, eu vou chegar, vou desenvolver, vou aprender, e você tá ali atolado em cálculo 3, amigão, fazendo limite, derivada integral, Uma matemática muito avançada, né? muito avançada, álgebra linear e eletricidade, esse tipo de coisa. Caramba, para sentar no computador e fazer. Mas aí, passado essa fase, depois é para durar 2 anos, mas normalmente dura uns 3,5. Eu levei mecânica e cálculo 3 até o 6º ano. Caramba. Pô, Mas eu já trabalhava, estudava, teve várias coisas ali que aconteceram no meio. E depois que eu passei para essa fase, aí começa a estudar sistemas operacionais, aí tem uma diferença no análise de sistemas, ciência da computação e na engenharia de computação. Na engenharia de computação você estuda 2 partes. Você estuda o desenvolvimento do sistema, mas você também estuda o que a gente chama de baixa plataforma. São códigos de máquina. Então, você estuda um pouco de automação, você estuda também a parte que se chama assembly, né? Que é você programar um processador, e você estuda também sistemas operacionais. Isso aí, em outros cursos, talvez você não estude isso. Você vai direto para desenvolvimento de sistemas de negócio, desenvolver um aplicativo, É teclar daí. teclado. Aí é queimar o dedo ali, ficar horas e horas desenvolvendo rotinas e threads e semáforos e tudo isso, e desenvolvendo processos de máquina, e ali gasta cérebro, viu? Imagina. Eu já fiz um cursinho rápido de programação na internet. Tipo, quanto tempo? Fiz uns 3, 4 meses difícil, cara. Assim, Eu paguei um pau pra fazer uma equação de 2º grau. né, o programa de uma equação, Fiz no Python. Bem legal de o fazer. Python é uma linguagem de alta plataforma, é legal. O Python é muito bom, o Python é muito usado hoje. Aí, com a baixa plataforma, depois você tem as linguagens orientadas a objeto, que você tem as linguagens básicas, o C, C++, C++, e depois você tem o Java, C Sharp. E aí, em cima delas, você tem uma série de frameworks. Frameworks são quadros de sistemas pré-definidos, são como bibliotecas. Eu quero desenvolver uma mesa. Você não precisa desenvolver o pé da mesa, a tampa, já tem tudo isso desenvolvido. Então, tudo isso que é baixa plataforma e os objetos já estão desenvolvidos. O que você faz é unir ali. Normalmente, quando você vai trabalhar em cima de um framework, mas isso não tira todo aquele conhecimento que você adquiriu na faculdade. Porque na faculdade ela te ensina a programar, isso é muito importante, desde a parte de algoritmo, e você começar a pensar como resolver problemas computacionais. E mudar uma chavinha da forma.
você tem que começar a pensar de forma analítica. É o famoso, e aí, em análise de sistemas, que começa falando que é a frase acho que está em uns manuais de guerra, tudo que é o dividir para conquistar. Tudo aquilo que você tem que desenvolver, quando você olha, parece algo grande. Você fala, quero desenvolver um sistema de caixa registradora de supermercado. Uma saída numa impressora fiscal. Se você conseguir dividir em módulos cada vez menores, o módulo depois vai unir. A forma de pensar que você começa a conseguir gerar sistemas computacionais. Caramba, que maneiro. Mas uma coisa que veio na minha mente quando você estava falando, na época que você foi, como que as pessoas viam a engenharia da computação? Porque, por exemplo, nessa época, hoje em nossa dia, época, sim. Agora. hoje em dia, as pessoas, quando eu falo de engenharia da computação, a galera vê bom emprego, grandes oportunidades. Na sua época era assim também? Na minha época, a parte de ciência da computação era um pouco mais forte. Mas engenharia de computação, a galera via muito para trabalhar, fazer concurso na Petrobras, fazer receita. Tinha esse lado, porque exige o engenheiro, ele tem que ter CREA para ser engenheiro, e você tendo CREA, você pode fazer concursos específicos. Então, tem um privilégio salarial. Nós viam nessa parte. Eu falava, é um curso mais difícil, mas você pode. Ou o desenvolvimento de sistemas mais complexos. Você trabalhar em bancos, você trabalhar na área de telecomunicações, que foi a área que eu fui trabalhar. Por exemplo, eu vim trabalhar com aplicativo, eu me formei em 2010, eu vim trabalhar com aplicativo em 2018. Assim. Não existia aplicativo. O máximo que existia era aqueles aplicativos de celular, eram aqueles Nokia ainda. Existia a ideia de desenvolver aplicativo para dispositivo móvel. Existia a ideia de desenvolver programas para rodar em PC. Na época estava começando a web. Aplicativos derivados diretamente para a web. Você tinha aplicativos para sistema operacional. Ou era o Windows ou era o Linux. Mas já se via um vasto campo de trabalho por duas coisas. Isso é importante até mencionar. Quando você faz medicina, odontologia, direito, o seu campo de trabalho ele é restrito geograficamente. Quando você faz direito, você quer ser advogado na Espanha, você tem que fazer outro curso lá e ser advogado lá. As leis mudam. A computação, muita gente via assim. Eu tinha um primo que ele trabalhava na Microsoft, né? Eu posso me formar aqui e trabalhar em qualquer lugar do mundo, como aconteceu comigo. Fiquei morando fora do país 10 anos trabalhando como engenheiro de sistemas. Porque os sistemas são muito semelhantes. Em todo lugar. O que mudam são as leis, as adaptações, o idioma. Mas o sistema em si são muito A base, parecidos. Exatamente. Entendi. Legal. E assim, você já está apto, assim, quando você se formou em engenharia da computação, você já está apto a trabalhar com telecomunicações? Qual que é a distinção, assim? Então, existe o engenheiro de telecomunicações, existe o engenheiro de computação, o engenheiro eletricista. Existem intersecções aí na área de conhecimento desses, principalmente. Do mesmo jeito que você tem um engenheiro de mecatrônica, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, que também existe alguma intersecção, existe na área de engenheiro de computação, engenheiro de telecomunicações e engenheiro eletricista. Por exemplo, tem muita gente que trabalha comigo na área de telecomunicações que é engenheiro eletricista. Porém, o que acontece? A engenharia de telecomunicações tem muito foco na área de rede. Uma empresa de telecomunicações, ela é dividida em... Existe aquele famoso 7 camadas OSI. Osborne. E você tem desde a camada de rede, onde você tem um cabo coaxial ligando, antigamente era um cabo coaxial ao outro, e em cima dele você tinha várias camadas de sistema para conseguir gerenciar essas camadas de baixo. Tem camada de rede, você tem controladores de dispositivos de rede, você tem inventários de rede, você tem sistemas que gerenciam toda essa planta e depois você tem os sistemas de negócio, que é, por exemplo, eu comecei na área de comunicações,
eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Siebel. E essa empresa foi comprada por uma empresa chamada Oracle. Na época era a quarta maior empresa de sistemas do mundo, mas acredito que seja, né? Uma empresa americana. Oracle é desenvolvedor do Java, não é? Ela comprou o Java em 2009 da Sun Microsystems. Ela comprou a Sun Microsystems. Aí a Oracle ficou dono do Java. E ela era a maior, ainda, que os bancos de dados. A maioria dos bancos de dados eram da Oracle, né? Eu trabalhei lá, eu entrei como estagiário, e aí eu entrei na parte de aplicação, são sistemas de negócio. O que são sistemas de negócio? São sistemas, e nessa época ainda era desenvolvedor de sistemas, sentava e desenvolvia. Ficava lá, queimando o dedo lá no teclado, dia e noite. Outra coisa que é importante, quem trabalha com sistema vai trabalhar dia e noite. Sistemas não param. Todo mundo vai ter essa rotina. Eu já virei muitas noites trabalhando, porque você tem que fazer manutenção no sistema nos horários que o sistema é usado. Vida de médico. Aí, comecei a trabalhar com o Siebel, que era um CRM. O que é um CRM? É um sistema de relacionamento com o cliente. Então, é um sistema que quem desenvolveu foi a área bancária e a área de telecomunicações. Quando você liga para uma operadora, para uma Claro, para uma Telefônica da vida, e você pergunta, meu celular quebrou, quero trocar o celular, quero trocar meu chip. Aí, ele vai te dar um número de protocolo, uma solicitação. Ele vai identificar esse trâmite, transação, do início ao fim. Ela vai identificar quem você é, qual que é o cliente, Arthur, Giuseppe, qual problema você tem, que equipamento você tem e o que você precisa fazer. Você precisa trocar de celular, trocar de chip, você foi roubado, você precisa bloquear, você precisa do número da linha. Diversos. Esse tipo de sistema começou a trabalhar na área bancária e telecomunicações. E eu comecei a pegar essas duas áreas. Mas aí eu mudei de empresa para uma que era de CRM só em telecomunicações, em 2010. E aí, com isso, eu me aprofundei desde estou há 15 anos. Eu estou trabalhando com foco só em telecomunicações. E hoje já com coisas do tipo inteligência artificial para telecomunicações. Inclusive, eu ia perguntar isso agora. Como é que está sendo o inserimento, se eu posso dizer assim, da IA no teu mercado, que é um mercado que antigamente nem se imaginava isso direito ainda? É muito interessante isso que você está falando, porque a inteligência artificial já existe há bastante tempo. A inteligência artificial existe... Eu fazia faculdade, existia a ideia de inteligência artificial, que é a capacidade do sistema autoaprender e, com aquilo que ele aprende, ele aplicar em cima de novas hipóteses. Então, por exemplo, eu, com todo o histórico do que aconteceu aqui, eu sou capaz de armazenar esse aprendizado, alterar as minhas rotinas e, de acordo com novas hipóteses que venha, eu conseguir trazer aquilo que eu conheço e aplicar. Isso aí são chamados sinapses. Tendo sinapses, que é o cérebro humano. Você vai crescendo, aprendendo, e você vai lá e aplica essa sinapse em uma nova experiência. E você vai poder avaliar se essa sinapse ela foi bem aplicada, se o resultado, se o impacto dela foi positivo ou negativo, baseado num juízo de valor que você também treina a inteligência artificial. Então, o que é bom e ruim? Depende, a inteligência artificial tem até a questão da cultura. Você contra o resultado esperado que você vai ter ali. Então, na minha área, a inteligência artificial ela é muito utilizada para, primeiro, fazer... A gente trabalha muito na preditiva. São dois tipos principais, tem vários, mas são dois tipos principais de inteligência artificial. Preditiva, você vai aprendendo e você vai prever cenários, você vai simular cenários. Então, se amanhã tiver um aumento na tarifa do gigabyte de dado no sistema pré-pago, quanto isso vai impactar na receita que eu vou ter de recargas? Bom, a gente tem, ele sabe, o sistema sabe, compila dados ali que Dona Maria, toda semana, põe R$10 para carregar 1 GB e ela vai ter aquele WhatsApp, Facebook, Instagram livre a semana inteira por esses R$10 por semana. Semana seguinte, mais R$10. E se eu aumentar isso para R$15, Dona Maria carregando R$10, não vai conseguir chegar no fim de semana? Vai diminuir minha receita? Vai diminuir o consumo da Dona Maria? Então a gente faz esse tipo de simulação preditiva. A gente também pode fazer simulações no pós-pago, não só no sistema móvel, né, mas tem que é do tipo
a tarifa de celular hoje é a média R$ 39. Vocês têm celular? Sim. Plano controle, pré-pago ou pós-pago? Meu controle. Controle, você paga R$ 39 por mês, né? Não, eu pago 70. Pô, esse controle tá caro, hein? Mas vamos dizer que a inflação aumentou e a gente vai ter que fazer um reajuste desse plano, que uma vez por ano eles reajustam o seu plano. Para 79. Eles sempre fazem assim, 69, 70. É um quebrado. São sempre preços para você acreditar que você está pagando 69 Meu é e não 71,99. sempre assim. Aí, se eu reajustar isso para 79, pessoas como o Igor, qual que vai ser o impacto? A gente vai ter o Igor movendo para o plano de 79, a gente vai ter o Igor reduzindo para o plano de 69. Então, a inteligência artificial ela me ajuda a entender, dado o cenário do país, dado cenários que a gente compra. Se compra muitos cenários também, benchmarks. Você carrega esses cenários no sistema. Tem empresas, elas criam cenários aleatórios para você alimentar a sua inteligência artificial. Então, a gente vai fazer isso aí. Aí você tem a inteligência artificial também usado num outro padrão que é a generativa. É o famoso chatbot. Então você vai lá. Mas tem chatbot. Faça meu trabalho da escola. Esse é o OpenAI, né? Esse aí é a generativa do ChatGPT, Gemini. Como que é o da Microsoft mesmo? O Copilot. Copilot. O Copilot é o GPT-4, né? Só que de graça. Qual O que é do GPT-4 é o Microsoft? padrão, né? Copilot. Era Nossa, Bing, sabia. né? A gente Então, eu ia não falar tem Bing. nome. E aí, você tem a capacidade de gerar. Mas aí, essa geração, ela tem que ser treinada também para o processo que você quer. Era um processo de inteligência, de atendimento de telecomunicações. Você vem falar comigo, na hora que você escreve, eu sei de onde você está escrevendo, eu sei o aplicativo que você está escrevendo, e eu tenho que ser capaz de buscar todo o seu histórico, entender e dar uma lista de probabilidade de motivos que você está escrevendo para mim. Porque se você tiver que escrever, olha, a minha conta eu não paguei, tá, você não pagou, foi a conta anterior, essa conta, a conta próxima, não sei o quê, eu sem dinheiro, o que você vai fazer? Eu não, eu tenho que ser proativo o suficiente para falar, GE, me dei conta aqui que você não pagou a sua última e ela vai dar 30 dias de vencimento e vai perder seu serviço. Eu tenho aqui um plano para você parcelar essa fatura e não perder esse serviço. Você gostaria? Ou ela também é capaz de identificar se eu tenho, aí a gente concatena modelos de inteligência. Se eu fiz aquela previsão de pagamento das faturas para o próximo ciclo, uma fatura de telefone é igual a um cartão de crédito. Ela tem 30 dias, tudo que você usa ali naqueles 30 dias, fica lá jogando seus joguinhos, fica comprando, fica coisa, vai juntar, fecha o ciclo, 10 dias depois você tem que pagar. Se eu vi que você gastou muito, e a sua probabilidade de pagar é baixa, porque você nunca gastou, você sempre pagou R$70, aí vai chegar mês que vem, vai dar 90, falou, Gé, eu não, a inteligência. Olha, sua fatura está com valor alto, você tem que parcelar, ou você tem condições de pagar ela? Então eu já te aviso antes para evitar que você entre em dívida. Caramba, Isso aí são processos de inteligência artificial que já são aplicados sobre as telecomunicações. Agora, eu sempre digo, inteligência artificial não é um poço geral que controla tudo. É tudo baseado em algoritmos criados pelos homens e ela existe para ser criados modelos que vão aumentar a produtividade dos processos já existentes. Essa coisa de inteligência artificial é muito louco mesmo, né? Tem uma galera que acha que vai dominar o mundo, alguma coisa assim. Mas também tem. Eu não acho isso, mas eu acho da hora, tipo, que ela cria uma imagem, tipo, se eu quiser fazer o Igão versão baleia, eu consigo, tá ligado? Igão versão eu. Não, mas assim, a inteligência artificial, ela vai aumentar a produtividade do ser humano, sim. Mas ela tem uma tendência a sempre tomar decisões corretas ou sempre melhorando suas decisões. O ser humano não. Então, mas nós chegamos aqui porque nós somos seres humanos, nós somos muito mais falhos que a inteligência. Se eu perguntasse para a inteligência artificial se ela iria ter filho, ela ia ver o preço do feijão, o preço do café. Ela fala, não vou ter filho. E todo dia nasce crianças, entendeu? Eu acho que o ser humano, ele é muito mais... Eu acho que o que define o ser humano são muito mais as decisões incorretas tomadas do que as decisões corretas. Né? Parece o emocional. Não só o emocional, mas é a imprevisibilidade nossa, né? A inteligência artificial ela consegue prever muita coisa.
mas o imprevisível, o intangível nela ainda é muito limitado. Então, eu acho que ela não vai conquistar a gente, não. Que bom. Que bom. Você, não sei se. O meu ponto de vista sobre essa área, você não sente que ela evolui muito, muito rápido? Eu, por um lado, sim. Eu acho que ela afeta muito nossa vida. Mas acho que ela já evoluiu mais rápido, sabe? Tempo que durou de eu nunca ter visto a internet. Sim. Eu usei o Mirk, eu usei o ICQ. Eu estar fazendo uma chamada de vídeo pelo computador, questão de 7 anos. Para 2002. Cara, não, é pouca coisa. Assim, É pouca coisa. 7 Não, anos só. passaram 20 anos. A É. gente faz as coisas muito parecidas Desde da última vez. desde a última vez. Os computadores, eles não evoluíram, o hardware não evoluiu tanto que tem limitações, que são limitações. Existia uma lei, a lei de Murphy, não lembro o nome, procura assim, a cada 18 meses o poder de processamento vai dobrar. O Google mesmo? É no Google. É o nome de uma lei. A cada 18 meses o poder de processamento. Aqui no dos Brasil? processadores. Não, é uma lei que regia a tá. computação. Lei de Moore. Moore, né? Achava que era a lei de Murphy. Gordon E ela Moore. já não consegue mais descrever isso. Porque tem duas limitações na parte do hardware: calor e bateria. E agora o silício. Eu sempre ouvia falar Pela escassez pela agora? escassez e por ser agora um produto que agora está naqueles materiais valiosos, né? Que eles estão chamando, né? Mas tem uma questão que é o silício, né? É o que faz os processadores, que faz primeiro fizeram os transistores, depois os processadores, eles foram ficando materiais que hoje são materiais estratégicos, né? Então, o preço dele varia não como outra commodity. Por exemplo, tem Taiwan. Taiwan é um dos maiores produtores de processadores do mundo, porém existe toda uma questão ali estratégica. China, Taiwan, Estados Unidos, de influências ali, o que já limita um pouco. Depois você tem a parte da bateria. Qual que é o maior problema hoje dos dispositivos móveis e também agora dos carros, tudo? Bateria. O desenvolvimento, eu acho que é a bateria. Depois o calor que bateria gera e processamento gera. Então, por exemplo, você teve vários dispositivos móveis e tem vários dispositivos para aumentar ao máximo o poder de processamento, gerou muito calor e eles perdem a eficiência. E aí, em certo tempo, disseram que a computação quântica, né, processamento quântico, é uma outra forma de você usar esses materiais. E aí você já não tem mais aquele cálculo binário que ainda rege a computação hoje, iria aumentar muito a capacidade de processamento. Porém, a gente ainda não conseguiu. E tem a questão também da energia. A bateria é uma energia onde você tem para suportar... Por que aconteceu aquele negócio do DeepSeek? Baixou muito as ações. Sem dúvida. Por quê? A China conseguiu desenvolver um sistema de inteligência artificial tão performático ou mais até do que o OpenAI e o do Google, os outros, com um investimento muito menor, com um consumo de energia muito menor. Essa é a parte principal. A Amazon está comprando usinas nucleares, usinas nucleares desativadas, para conseguir suportar a capacidade de processamento que eles vão ter. Os servidores, né? O AWS Service, ele representa muita coisa, né? Tipo, muita coisa como que a gente nem imagina. Ele tá lá segurando. Sim, o AWS, ele tem várias formas de você usar. Você tem a parte de hosting, onde você armazena dados na nuvem, né? Não é nuvem, é uma série de computadores aí que estão armazenando os dados e os processos. E você tem também os servidores de aplicação. Então, você tem uma aplicação que está na nuvem, você não tem ela no seu computador. Antigamente, antes desse conceito de nuvem, a gente tinha que instalar tudo no nosso computador e processar ali. Hoje, você só instala um Thin Terminal, que a gente chama client, tudo ele processa na nuvem. Então, essa capacidade, tanto de conectividade quanto de processamento, ela consome muita energia. Ainda mais a parte também, houve também a parte da criptomoeda, são sistemas computacionais que eu acho que revolucionaram o mundo,
E eu acho que é um próximo tema que a gente pode até enganchar agora. Sim, esse começo de ano eu pesquisei bastante sobre Bitcoin, essas coisas. É muito louca. É muito- A criptografia da criptomoeda é realmente muito segura. Antigamente você tinha certificados, né? O que é grande questão da Bitcoin? Bitcoin, que é a blockchain, né? Antigamente você tinha certificado. Então eu dizia assim, eu vou criar uma entidade certificadora e eu vou dizer que o Arthur é o cartório. Então, você me manda um documento, eu mando pro Arthur. Arthur, e eu e você, a gente confia no Arthur. Certo. Então você me manda esse documento, eu mando pro Arthur, Arthur carimba, me devolve e eu devolvo pra você, tudo certo. Como se fosse um cartório, entidade de certificadores. Blockchain, ela mudou esse sistema. Ela conseguiu distribuir essa capacidade de certificação. Aí ela vai gerar um código que, com o Arthur, com você, comigo e com o Igor, Estagiário? com o Stag, Uhum. eles vão estar semelhantes. A partir do momento que eu consigo validar de forma distribuída, eu não preciso mais ter essa entidade certificadora. Então, ela depende de vários pontos para gerar essa confiança. E é uma tecnologia revolucionária. Para mim, foi a maior. Quando surgiu as NFTs, né? Acho que a NFT, criando obra de arte, é uma besteira. Porém, a tecnologia que veio com ela, que é a blockchain, é dizer isso aqui é verdadeiro, em qualquer lugar que eu vá, eu consigo certificar que isso é verdadeiro. Então, isso foi a maior disrupção que eu vi na Mas tecnologia. tem diferença, né? Do jeito que o Bitcoin certifica a validação para tipo, o Ethereum, que é outra Sim, moeda. sim. Tem uma diferença que eu já vi. Sim, são protocolos diferentes, mas o Continua sendo blockchain? conceito de blockchain é o mesmo. É o mesmo, obviamente, eles têm formas de fazer diferente, mas é o conceito de blockchain aí. Todas as criptomoedas, elas usam desse conceito de blockchain. Então, E aquela coisa de ter limite de Bitcoin, tipo, é só pra ele não ser inflacionário? Tipo, porque, por exemplo, papel moeda você vai imprimindo, ele inflaciona. O Bitcoin não, chegou aqui no limite, limite, só aumenta o preço do Bitcoin. não, mas é que tem um limite de variação do próprio hash code dele, né? Ah, entendi. E ele foi criado para ter esse limite. Tá? Esse limite criou ali um. Porque assim, você tem a criptografia, ela é baseada no tamanho da string dela, né? Quanto mais longa ela for, maior número de variação vai ter. Porém, quanto mais longo é uma string de criptografia, mais capacidade computacional você vai precisar para processar ela. Então, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que ele criou um limite aqui, que vai gerar uma quantidade adequada, e os sistemas vão conseguir validar. Até 2100, não sei quanto, se eu não me engano, todos os bitcoins vão ser minerados, tipo isso, né? Eu acho que é um negócio assim. Eu acho que a quantidade total é 16 milhões e alguma coisinha assim, um quebrado. Sim, mas assim, ela já provou o seu conceito, né? Porque ela é uma moeda, quando há instabilidade global, as pessoas fogem para ela, né? Elas fortalecem. Ela se fortalece. Mas aí tem uma outra questão, ele já vai para uma parte política. Para mim, ela não é uma moeda fiduciária. Ela é uma moeda fiduciária, que eu digo, uma moeda de um país. As pessoas falavam, não, isso, você vai comprar uma pizza com Bitcoin. Mas assim, ela varia muito. E uma moeda, ela tem 3 fatores, né, para dizer que isso é uma moeda. Uma é a intercambiabilidade. Eu posso trocar isso aqui por um celular e depois vender celular e comprar um relógio. Depois a confiança e depois a reserva de valor. A reserva de valor eu pego isso aqui é R$1.000. Se eu tiver essa moeda, bem que vai haver uma inflação por um ano, eu vou comprar praticamente a mesma coisa no ano seguinte. Quando ela perde a capacidade de reserva de valor, que a gente tem muita inflação e Piora. Porém, o dólar quase não tem inflação, tem 2, 3 por ano, agora teve um pouco maior, mas enfim. Eu, com $1 hoje eu compro um hambúrguer, daqui a um ano eu compro um hambúrguer, é uma reserva de valor. Posso trocar ela por um hambúrguer. Porém, a confiança que daqui a um ano eu vou comprar um hambúrguer ou não, o Bitcoin não me dá ainda, porque a variação dele é muito volátil. Mas é a própria intenção dessa moeda, né? Eu acho, porque ela tem esse nível de confiança nas moedas de país, é porque você tem países, tem sistemas financeiros por trás que vão gerar essa confiança. Tem um tesouro americano garantindo o dólar.
Sim. Tesouro americano não vai É, quebrar. a ideia do Bitcoin é realmente não ter nenhum estado por trás, né? Tipo, um dinheiro que não tem banco Nenhuma nenhum. organização Mas central, daí, né? por causa disso, a variação dele fica muito alta. Então, por exemplo, lógico que eu estava fazendo quando eu estava na faculdade, né? Falo com outras coisas, deveria ter comprado no Bitcoin. Eu estaria muito melhor de vida hoje. E na época se falava disso, mas é lógico, é aquela coisa. Na minha vez, o gambá passa perfume, né? Quando eu me dou conta que o negócio é bom, já está custando $20 mil. É. Mas é assim, obviamente, aqueles que pegaram no começo, Deram muito bem. sim, você teve milionários que foram, né? Desse modelo, comprou 6 bitcoins, depois de 5 anos já até esquecido, agora tô milionário, que legal. Tem um Mas cara hoje- que tá bilionário de Bitcoin, só que perdeu a placa de vídeo e procura no lixão, É que ele perdeu o token dele, né? A chave. sabe, cara? Agora a questão é, hoje o Bitcoin é um ativo especulativo como qualquer outro. Você pode usar ele no Forex ou você pode até trabalhar, ele é uma moeda especulativa. E tem uma volatilidade maior que as outras, não sei. Talvez o peso venezuelano varie mais que ele, mas... Não, mas acho que mesmo assim vale a pena, porque a média dele sempre vai aumentando. a Ele média não- dele sempre vai aumentando, é igual, mas assim, Ele tem aqueles booms, né? De que de tempo em tempo Tem aqueles booms. ele tem uma mas você tem, valorização as explosiva. altas e as quedas dele são muito mais fortes do que outros índices, né, que é o mercado financeiro. O SP500 lá, ele também sempre vai subindo. Dá uma variada, mas uma variada muito menor do que o Bitcoin. Porém, eu conheço gente que aplica em várias coisas e deixa uma porcentagem disso em Bitcoin e tem se dado bem. Não é meu caso. Nem me sobra. Nem me sobra. Depois que a gente tem filho, não sobra dinheiro para aplicar para o Bitcoin. Entendeu? Fica mais pro filho mesmo. É. Entendi. Mas, assim, a revolução mesmo, eu acho que fica o tema aqui pra gente pensar, é a seguinte: a maior revolução que houve com o desenvolvimento computacional, com o desenvolvimento das telecomunicações, foi a superconectividade. A conectividade de você estar conectado ao centro do... Essa foi a maior, sem dúvida, essa foi a que mais mudou a vida do ser humano. Tipo, como nos se o últimos celular anos. fosse uma extensão do braço, né? Não, eu brincava. Eu fazia a implantação de sistemas. Eu ia, sei lá, eu morei na Argentina, México, Estados Unidos, Peru, Porto Rico, e tudo fazendo implementação de sistemas para Claro e telefone, principalmente. Então, às vezes, a gente lá no Peru, ou lá na Bolívia, ia numa cidadezinha lá de 5 mil habitantes, que, meu, não chegava água potável direito, mas chegava celular. Cara, Não, é assim. Tá, tem tudo. Assim, a conectividade chegou antes da dignidade, eu posso dizer. Dignidade humana. A pessoa não tem dinheiro mal para comer, mas tira o celular dela. Então, a gente ia implantar numa cidade lá no interior do Peru, lá em Moquegua. Aí eu e uma amiga minha, Cintia Cato, que trabalhava na minha equipe, falava assim, eu ia para uma cidade chamada Ilo, que é um porto, para Moquegua, porque a gente ia fazer a implantação do sistema nessas duas cidades, que eram cidades piloto. Então, é um lugar que não ia dar muito caos. Se a gente implantar isso em Lima, primeira semana, ia ter fila de 1.000 pessoas esperando para... Porque cai o sistema do celular, cai um monte de coisa. A pessoa recarrega lá R$5, só põe, não recarrega. Então começava a dar um burburinho danado. Tem uma ideia, a gente era uma empresa de telecomunicações, eu ia na loja, estava na loja, a gente implantava o sistema, começou a operar com o sistema novo, da noite de domingo para segunda. Aí, a gente, para fazer funcionar as coisas, a gente pegava a internet do vizinho, que na loja da Telefônica não tinha internet direito. caramba. Você vê, era precário, assim. E é um lugar, assim, um nível de pobreza, e mesmo sendo brasileiro, a gente não é acostumado, assim. Nível de pobreza, Nada, né? nada. E aí, começaram a chegar as pessoas, assim. Chegava um cara bem humilde mesmo, pessoa bem simples, ela chegava assim, não sabia nem se portar dentro daquela loja. Eu falava com a atendente, olha, eu pus R$5 aqui, 5 soles, né? R$45 para recarregar essa semana, que eu preciso dos dados. E, na verdade, nem dados, eu preciso ligar para minha filha. Ela fica preocupada comigo, que eu moro lá no morro, não sei o quê. Eu tenho que ligar para ela à noite. E eu pus e não carregou. O que você vai falar para essa pessoa? O sistema lá, carregou R$5, não carregou. A pessoa perdeu o dinheiro.
Aqui o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que encontrar a transação bancária da pessoa no sistema. Aí eu tinha que ir para o responsável pelo sistema da minha empresa. Assim, ó, tem a transação bancária dele, debita aí. Mas isso aí, imagina isso aí acontecendo numa implementação do sistema, numa área, enorme, assim. você tem 3 milhões de celulares assinantes. Tinha vez, eu tirava do meu bolso, pagava, tossia para funcionar, funcionou, agora tá funcionando, viu? A gente consertou aqui. Tinha que ser isso, senão ele ia ficar esperando a vida, né? Teve uma vez que a pessoa chegou lá para carregar, eu lembro até hoje, R$7. Por uma pessoa lá pôs uns zeros a mais, pôs 700. 700 conto naquela época era o salário mínimo lá do Peru. E passou no cartão da pessoa. Aí foi embora, no outro dia a pessoa veio querendo quebrar a loja inteira. Justo, Nossa senhora, que eu sou grande. Eu segurei, aí a atendente estava chorando, não sei o quê. E peraí, gente, o que aconteceu? Aí, na hora que eu vi, eu falei, a gente vai ter que reverter essa transação. E com cartão de crédito é muito trabalho. Tem que ir com a operadora de cartão de crédito, lá com a Visa, mandar transações para ele, esperar a transação ser Tem que cancelada. falar com a empresa e com o banco, basicamente é isso. Nossa. Deu um caos, mas aí depois a gente consertou isso no outro dia, a pessoa veio e trouxe chocolate pra gente. Nossa, Mas é esse tipo de Verdade, coisa. pô. Agora, essa superconectividade mudou a forma da gente viver, assim, sabe? Eu fiz meu mestrado lá no Peru e eu defendi na Espanha, em 2022. E era uma rede social, como já existem hoje redes sociais. Sabe o BNI lá, que os empresários vão se encontrar? Vocês me chamam que eu sou de esquerda, mas eu sempre tive negócios também. E penso muito no setor produtivo. E assim, o meu mestrado, a gente montou uma rede social de empresas. Então, por exemplo, você tem uma empresa que é de manutenção de máquina fotográfica. Eu tenho aqui o estúdio, a gente está na mesma rede social. Então, quando eu quiser procurar alguém, eu posso fazer oferta de serviço. Ó, eu estou precisando de alguém que conserte. é tipo um LinkedIn de empresa. Mas aí você podia dar o lance. Ó, eu conserto esse modelo de máquina, portanto, aí eu escolhi a sua empresa, você vinha fazer o serviço e eu te avaliava. Caramba, que mano. Era legal a ideia. Teve suporte para implementar. Você viu? A grande diferença, o mercado capitalista, ele é assim, ele não é de ideias burras, ele é de ideias que são capazes de serem financiadas. Entendi. Mas falando de interconectividade, como que você acha que isso vai afetar o futuro engenheiro da computação? Você acha que isso vai mudar o jeito que a profissão vai ser exercida ou vai manter alguma coisa? Assim, hoje, eu acho que o engenheiro da computação hoje na conectividade já é a realidade dele. Eu acho que tem muito mais a questão da inteligência artificial que vai mudar a forma de ele pensar sistema. Todo sistema hoje desenvolvido ele vai precisar ter algum tipo de inteligência artificial embutida. E a conectividade, ela é também escassa. Então, todo aquele sistema que você desenvolve, existe um conceito que é fazer o máximo no esforço mínimo. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma transmissão de um jogo, igual a gente faz aqui no T7. Você vai transmitir, eu tenho que conseguir, usando o mínimo possível de banda, que a gente chama, que é do tráfego de dados, conseguir entregar o melhor qualidade de transmissão. Porque são recursos escassos. O que são recursos escassos? Capacidade de processamento e também qualidade de transmissão. A gente tem um sistema também, um modelo de inteligência artificial, que é, por exemplo, você vai numa empresa de telecomunicações hoje, ela tem 7 registros seus aí do Igor. Um dia você tem um celular, outro dia você comprou um fone com eles, outro dia você comprou um sistema pós-pago. Tá tudo lá. Outro dia você comprou também como se chama? A internet fibra ótica. Aí você liga lá, aí você liga e fala assim, eu sou o Igor, tal. A pessoa pergunta, você ligou para falar do celular ou do sistema de fibra ótica? Você não pensa, por que o cara tá me perguntando isso se eu sou uma pessoa, só o cara não consegue achar no sistema? Tá em 2025, o cara tem que te perguntar isso, se você é um CPF só. Mas acontece que os sistemas são ainda muito segmentados. Existem modelos de inteligência artificial que conseguem, que a gente implementa esse tipo de produto hoje, que conseguem dizer, ó, o Igor que comprou um celular pré-pago em 2017 é o mesmo Igor que contratou a internet em 2025, a internet fibra ótica. Isso chama um sistema chamado Profile of One.
Eu crio um perfil único seu na plataforma. Mas para fazer isso, por que ele precisa de inteligência artificial? Eu preciso juntar os dados, são heterogêneos, o registro seu lá tá primeiro nome Igor R. Aí o outro tá Igor Rafael. O outro é Igor Rafael com F e o outro com PH. Porque, meu, nós vamos registrando tudo assim. E depois para juntar tudo isso, eu preciso de uma inteligência artificial que ela trabalha com modelos de similaridade. Elas vão conseguir identificar que essas duas pessoas são as mesmas. Por quê? Porque elas moram em endereços parecidos, o nome da mãe é parecido, ela vai extrapolando para ela dar um índice para você, tem 97% de chance de serem as mesmas pessoas. E aí, isso aí é o tipo de sistema que ele faz hoje. Então, o engenheiro de computação hoje, para ele fazer qualquer coisa, ele tem que pensar em inteligência artificial. Ele tem que saber usar. Tem que saber usar. E segundo, isso aí, mas por que eu vou pegar o sistema? Imagina que a gente tem 80 milhões de assinantes numa Vivo da vida. Pô, se eu for fazer para esses 80 milhões de pessoas, ainda mais um monte de arquivo morto que tem lá, um monte de gente que nunca mais vai falar com a gente. Eu vou pegar e processar tudo isso e vai gastar um nível de processamento muito grande, que processamento é custo. Ah, não, vamos processar. Tá bom, mas aí o cara vai ter que aplicar 3 milhões de dólares em máquina, em pagar em licença para Google ou para AWS. Não, então a gente vai processar apenas aqueles que têm mais probabilidade de ligar e de entrar em contato, fazer alguma transação nos próximos meses. E a gente vai avaliando isso. Quem pode ligar? Quem pode ligar? Eu tenho que ter mais de 95% de assertividade. 95% das vezes que alguém entra em contato com a empresa de telecomunicações, ou que eu faço alguma transação, tem que ser com alguém que eu já tenha feito essa consolidação de dados. Você ver, é aí que está o ouro dos sistemas computacionais hoje em dia. Trabalhar nessa área é trabalhar com coisas muito complexas, né? Muito complexo. Mas aí volta aquilo que eu estava dizendo no começo. A mentalidade. Você conseguir trocar a forma de você resolver os problemas sempre de forma modular. Dividir para conquistar. É aquela coisa que eu vi no curso, né? Você resolver problemas da vida real no computador, mas basicamente é isso. Exatamente. Você tem que ser capaz de transformar esse problema da vida real num processo e você pegar esse processo e destrinchar ele em passos e você ver que módulo vai atender cada um desses passos. Aí eu vivo disso há 20 anos. Caramba, que bacana. Você vai falar? Eu ia pegar, acho que um pra gente fechar aqui, que é algo mais, agora algo mais aberto, mas pra ele responder. Enquanto você tava fazendo, trilhando sua carreira, pensando já na engenharia lá e tudo mais, você pensou em largar, mudar, fazer alguma coisa diferente do que você já tava fazendo? Todo dia. Todo dia? Não existe prazer em trabalhar com engenharia de computação. Você termina de resolver um problema e você está em outro problema. E a distância, a sorte que eu tive é de trabalhar com telecomunicações, que a telecomunicações afeta a vida das pessoas. Quando eu trabalhava em banco, eu estava lá atrás, resolvendo o problema da rotina de atualização de taxa de juros na poupança. Ou então, atualizando os produtos de assegurados. Eu passo escreveu a mesma coisa. Eu não via. E a maioria das pessoas ficam trabalhando assim. Fazendo isso. Você não vê. Não é igual um engenheiro civil. Ele começa construindo um prédio. 6 meses depois, nossa, o prédio tá lindo. 1 ano depois, a gente morando lá, ele passa por fui eu que fiz. O engenheiro mecânico que desenvolve uma máquina. O engenheiro de sistemas, ele tem muitos. Eu conheço vários que tentam várias coisas. Eu tentava ser músico por falta de talento e por umas dicas muito importantes das pessoas me falavam, você toca mal pra caramba. Então não é por aí. Eu tentava, eu fiz uma prática livre de cozinha e por 1 ano, quando eu morava na Argentina, fui lá no IGA. O IGA tem aqui em Taubaté, gastronomia da Argentina virou das Américas. Ali onde era SOS Computadores, ali em cima do, sei lá, do Shazam, do Açaí, Santa Terezinha, sabe? A gente já deve ter visto. Aí, quando eu estava na Argentina, eu estudei isso aí. Mas nas primeiras práticas eu vi que era tão interessante quanto trabalhar com TI. Eu já me aventurei um pouquinho na cozinha, assim, tipo, fazer um frango. Já é um saco.
Saiu no formato de carvão. Tipo, é só você colocar a manteiga, o óleo e colocar o frango lá e esperar. E o Já é sal? um enchimento. Já é. E o Nossa. sal, você não põe, não? Ah, põe sal. Pega a tábua, dá uma batidinha nela, sal e limão, passa. Tem tudo Resumindo, aquilo. se o Gé um dia se formar em gastronomia, não recomendo ele como. Não, o restaurante que ele estiver, eu Vai acompanho em outro. Eu faço propaganda de graça pro concorrente. Não, mas eu. E tava na época, existia um glamour, quando começou os Masterchef da vida, existia um glamour na profissão de cozinheiro, né? E eu gosto de cozinhar em casa, fazer minha comida e para minha família no máximo. Profissionalmente, pressão. Aí eu sempre tive negócios paralelos, né? E um desses negócios é o próprio T7. Então, assim, eu sempre tive vontade de comunicar, eu sempre vi a necessidade, assim, de ter um canal de comunicação, até para falar coisas que nem a gente está falando hoje, de poder me comunicar com outras pessoas de uma forma mais ampla e poder trazer ideias diversas num lugar, numa mesa. Eu acho que as pessoas, aí volta aquilo que ele está falando do TI, da conectividade. As pessoas não estão mais trocando ideias. Eu trocar ideia, no passado, que eu fazia muito, até no telefone, eu ligava para amigos meus e ficava... Era engraçado. Em 2002 eu me formei no colégio, que estão agora. Nossa, era engraçado que todo dia eu ligava para 1 ou 2 amigos meus e quando começou o negócio de ligação a 3, a gente ficava conversando horas. Conversava, normal, discutia, assim. Brigava e era legal. Hoje eu já não faço isso nem com minha família. Caralho. É verdade, não faz mesmo. E a ligação é cada vez menos, né? A tendência é o quê? O cara desligar o seu telefonema e mandar uma mensagem. Super normal. Eu fico irritado quando alguém me liga. Porra, por que você tá ligando uma avisão? Nossa, mas antes era tão... Pô, que atenção, né? Cara chato. Às vezes eu faço isso comigo. De propósito. Eu ligo pra você. Eu sei que você não vai me atender e vai mandar uma mensagem, mas eu ligo porque eu porque preciso tem vezes que eu ter não mensagem. quero atender ninguém, mas eu prefiro que, por exemplo, eu tô aqui no T7 com 2 horas da tarde. Se você quer falar comigo, quer que eu veja que é importante, me liga, é mais fácil, porque eu não vou ver mais, sabe? Já basta os grupos do T7 que eles mandam muita mensagem, eu não posso, tem que selecionar o que eu preciso ver. Entendi. Você viu a forma massiva de se comunicar que a gente tem? Eu acho, eu me vejo mais produtivo hoje, entre aspas. Eu não sei se é que a gente, eu não sei se é a experiência no dia a dia que fui ganhando, que a gente vai ficando mais produtivo, mas eu acho que gera mais ansiedade essa comunicação que a gente tem. Mas esse tipo de coisa que a gente faz aqui, conversar, debater ideias, acho que isso é essencial para o ser humano. E um dos motivos que a gente fez esse negócio e fez esse sistema aqui, podcast, jornalista, tudo, para ser fiel aos fatos, outro para conversar. Pra trazer a essência de conversar entre pessoas. Eu tenho uma opinião que eu acho meio... que eu nunca vi alguém ter. Eu acredito que as palavras têm poder, cara. Porra, não, ninguém nunca teve. Um cara chamado Chorão escreveu algo parecido. Não, eu nunca vi isso. Não, eu falei isso. Não, em minha defesa. Legal, não. Em minha defesa. Eu achei que havia uma opinião cancelável. O Arthur me olhou aqui, eu falei. Em minha Ele me olhou, eu falei, porra. Não, em minha defesa, eu nunca tinha visto alguém falar isso. Não porque eu nunca vi, ou sei lá, eu tenho uma ideia revolucionária que eu realmente nunca tinha visto. Eu não vou. Vocês Não acham vou que eu mentir sou também. um senhor por escutar a música de 1980? Esse cara tá preso nos papígrafos Eu do tenho- Egito. Mas em minha defesa, novamente, porque eu nunca tinha visto antes, eu sabia que isso não era tão revolucionário assim. Mas por quê? Porque, tipo, ao menos comigo, a palavra. A palavra muda muda o que a pessoa pensa, muda a opinião da pessoa, a palavra muda o futuro dela, muda o jeito que ela vê o presente e o futuro, um monte de coisa. Tipo, a pessoa. O que eu vejo também, por exemplo, para estudar. Eu prefiro muito mais, quando eu vou fazer um estudo mais profundo, ler do que ver um vídeo, por exemplo. Lógico. Você exercita Entendeu? muito mais habilidades. Exercita muito mais as Mas habilidades. falar, a gente conversando aqui, isso que eu tô te dizendo, vou te escrever no WhatsApp, você vai ter muito mais interpretações possíveis do que a forma que a gente está conversando aqui. Porque aqui eu tô expressando, tô falando, tem som e voz, tem minha
Então, a gente exercita muito mais habilidades comunicativas quando a gente fala. Então, assim, eu no meu trabalho hoje, eu trabalho muito mais na parte de definição e venda de projetos. Eu tenho que apresentar os projetos para as pessoas. Isso me dá, é o que me anima na minha profissão, é muito mais isso hoje, sabe? Porque você tá no lugar, apresentar, falar, é algo que eu acho que o ser humano foi feito. Sim. Deve ser maneiro, sei lá, fazer o tempo, ir lá e mostrar, ó, é assim, tal, assado. Deve ser gostoso E tem mesmo, um cara. ditado na área de TI, projeto bom, projeto vendido, funcionando e implementado. Porque comprovar, mas isso em qualquer profissão, isso aqui é dica para todo mundo aí, que eu acho que não, isso que eu apanho da minha esposa, que voltava antes das 9h30. Tem que ter dó da produção também, coitada. Já a estourei o amiga, horário dela. Vamos ter que pagar o Uber aí. Aí é o seguinte, o poder que as palavras têm, a comunicação tem, é de você persuadir, comprovar que você pode ser um gênio, fazer aquele melhor produto, mas se você não conseguir vender ele, se você não conseguir comprovar que ele é um ótimo produto, a não ser que alguém faça por você, ele vai ser um produto na gaveta. E aí você vai ser um gênio incompreendido. Então tem muitas habilidades que a gente tem aqui. Então tinha muita gente na mesma área que eu trabalhava, tinha muita gente que na carreira dizia assim, pô, mas eu fiz aqui os melhores coisas, não sei o quê, e o projeto aceito foi o do outro. Talvez ele teve mais habilidade ali para escalar e apresentar, vender que você. Infelizmente é assim. Mas infelizmente ou felizmente, porque o ser humano tem essas habilidades, a gente tem que continuar desenvolvendo essas habilidades. E aqui, eu acho que é um espaço muito legal, aqui, o espaço que eu tenho. Principalmente fazendo com vocês, tragam mais a molecada aí para se interessar e vir aqui debater, discutir. Vocês têm que fazer jogos, vocês têm que fazer tudo para incentivar as pessoas a se comunicarem, porque eu acho que isso está se perdendo. Quanto mais tempo a gente ficar se comunicando e menos a rede social ela é útil, claro, mas ela não pode tomar o espaço que está aqui. Ela não substitui a realidade. Não substitui, ela tende a substituir, mas ela não pode deixar. Não pode deixar. Exatamente. Que pode ser, inclusive, tema de um próximo assunto nosso, porque é bem frequente, né, essa situação, ainda mais no meio jovem, acredito eu. Sim. Mas, enfim, eu vou me despedindo de vocês, telespectadores do canal T7 e do canal Podcast Brasil Inside. Muito obrigado, Arthur Giuseppe, Arthur com H. Obrigado, Varejão, pela presença. Muito pô, legal, valeu, Paulo. Me chamem quando quiser e, pô, para debater qualquer coisa, para conversar, eu tô sempre disposto. Muito obrigado, Jé, por ter estado aqui com a gente, o elaborador dessa pauta, né? Eu que agradeço vocês terem topado a ideia, o Varejão também ter topado a ideia. De última hora. De última hora, foi uma conversa muito, muito legal. E para você aí que assistiu, tá assistindo até agora, espero que você tenha gostado do episódio, que se você for um jovem aí que está em busca de um curso, que as falas do Varejão tenham ampliado o seu pensamento, a sua visão sobre a engenharia da computação. Enfim, muito obrigado, Varejão. Valeu, gente, ó, muito legal estar participando com vocês aí. Contem comigo sempre que precisar. E não é só vocês que aprendem, eu aprendo muito com vocês e hoje eu me sinto mais jovem por estar sempre aberto a falar com as pessoas muito mais jovens que eu. E eu acredito que vocês têm um ótimo futuro e continuem esse caminho. E muito sucesso aí pro podcast de vocês. Valeu. E eu vou lembrar, antes de acabar, faz uma piada aí pra nós. Putz, eu não vim preparado para fazer piada, mas espera aí, eu cheguei no médico outro dia, né? Aí o médico chegou e perguntou assim pra mim, você bebe? Se você me oferecer agora um drinkzinho, eu até bebo, né? Aí ele falou assim pra mim, mas... Não tô falando agora não, tô falando se você bebe álcool. E não, teve uma vez que eu tava tomando cachaça acabou, ele pegou o álcool mesmo. Tá. Que piada horrível. Mas tem outros programas, tem que ter a aparição do Varejão em algum deles pra poder falar uma piada incrível. Enfim, novamente, agradeço a vocês que chegaram até o final do episódio. Agradeço a todos os patrocinadores que estão eventualmente nos ajudando, colaborando com o projeto. Agradeço a estrutura do T7 por estar dando apoio, holofote pra gente. Enfim, até a próxima quarta-feira.